Voltei por escuro, gente. Não tô na cozinha. O macarrão alho e óleo devia estar bom. Não Tava, sei, não comi. tava A Ju mesmo. disse que tá bom. E eu queria falar um pouquinho sobre a segunda coisa que me afetou um pouco hoje, que é um repeteco, né? Quem não é do Distrito Federal talvez não tenha acompanhado a notícia. Eu sou de Brasília. Hoje, dia 20 de agosto. 20 para 21. Eu tô gravando dia 21 já. O, o GDF, o nosso governador. Esqueci o nome do governador. Whatever. O GDF, daqui a pouco vai vir o nome do desgraçado Ibanez. O GDF falou que vai mudar a sua postura de divulgação, a sua política de divulgação dos dados dos mortos de Covid. Adivinha como? Eles vão passar a divulgar o número de mortos do dia, apenas os mortos que são as mortes que ocorreram no dia, e não mais as mortes que são computadas no dia, que são processadas e confirmadas no dia, porém de datas anteriores. Se você não está lembrado, isso aconteceu um pouquinho depois, em nível federal, um pouquinho depois da saída do Taish, quando o Mansuelo assumiu interinamente o Ministério da Saúde, onde o governo Bolsonaro resolveu que ia divulgar também como mortes diárias apenas as mortes que aconteceram no dia da divulgação e não as mortes computadas no dia da computação. E além disso, ele também passou a querer, o Ministério da Saúde, a querer divulgar como dado relevante e destacado o número de recuperados. Se vocês não lembram disso, isso deu um rebu desgraçado. A, a primeira reação que ocorreu foi que grandes órgãos da mídia brasileira, entre eles a Rede Globo, organizou um consórcio de jornalistas e meios da mídia para levantarem os dados juntos às secretarias de saúde para fazer a divulgação no método antigo. E um pouco depois, dias depois, o STF definiu que o governo federal tinha que manter a divulgação do jeito anterior. Se você ainda não entendeu exatamente como é que é feita a divulgação no Brasil, como é que é feita a divulgação em praticamente todos os lugares do mundo, todos os países, etc. Você processa um número de mortos de acordo com as mortes confirmadas de Covid-19 naquele dia. Então, por exemplo, pessoa X morreu, pessoa X morreu no dia 14. Só que o teste para verificar se tinha Covid ou não foi realizado no dia 14. E aí demora-se por vários motivos 2 a 3 dias para esse teste ser confirmado como positivo de Covid-19. Então, dia 16 ou 17, essa pessoa que morreu de Covid no dia 14 é que vai ter o resultado confirmado. Uns 2, 3 dias depois da data da morte, é que a gente vai saber se foi Covid-19 ou não. Isso seria o normal. Isso seria um atraso normal. É muito raro. Aliás, não é que seja tão raro, né? É uma ocasião específica a pessoa já ter o diagnóstico de Covid correto, confirmado, morrer e a gente conseguir confirmar o resultado desse teste no mesmo dia, antes da divulgação na mídia. Então, sempre há um delay, sempre há um atraso de alguns dias, na maioria dos casos, e às vezes por motivos de burocracia, análise de registros e coisas do gênero, às vezes demora semanas ou até, em alguns casos, meses para a causa-morte ser realmente confirmada como Covid. Diferente do que as teorias conspiratórias dizem por aí, o médico não simplesmente vira e fala o médico que recebe no pronto-socorro e fala, isso daí é suspeita de Covid ou Covid e bota no atestado de morte Covid, isso não entra automaticamente na estatística como morte de Covid.
Isso tem que ser confirmado posteriormente pelas autoridades, o que demora 2 a 3 dias tipicamente, vários dias ou semanas anormalmente. Então sempre a gente vai ter, digamos que na real, o fato é que hoje no Distrito Federal morreram 50 pessoas por Covid-19, hoje. A gente vai ter, hoje, dia 21, vai conseguir confirmar desses 50 que realmente morreram hoje, uns 5, 6, 8. Às vezes menos, às vezes mais. E o restante, a grande maioria, vai se confirmando ao longo dos dias. Certo? Agora a pergunta. Qual seria a verdade a ser contada com os dados oficiais, sabendo que o fato do número de mortos, digamos, hipoteticamente de novo, hoje morreram 50 pessoas em Brasília, no DF de Covid. Esse fato demora-se vários dias para se verificar esse fato. Qual é o mais próximo da verdade a ser contada? O número de casos que a gente está detectando hoje ou o número de casos que a gente detecta hoje como mortos hoje? Quando eu escolho a segunda opção, falar apenas, hoje a gente descobriu 60 mortes, mas apenas 8 aconteceram no dia 20. Aí eu escolhi dizer, morreram 8 pessoas hoje, e não as 60 que eu confirmei. Eu vou estar subnotificando, vou estar criando um número pequeno, comparado ao dado mais atual que eu tenho. Mesmo que não seja as mortes do dia de hoje, as mortes que eu confirmo hoje retratam melhor a realidade da doença ao longo do tempo. Afinal de contas, como sempre vai ter um atraso de mortes a serem confirmadas, se eu resolvo divulgar apenas o número das pessoas que estão morrendo hoje, confirmadamente hoje, não importa como esteja sendo feito o combate da pandemia, a gente sempre vai ter um número abaixo da média de mortes nos dias anteriores, porque os dias anteriores vão ter os casos que vão se confirmando a 2 dias, 3 dias, com 4 dias de prazo. Então eu sempre vou ter uma ilusão na hora de divulgar o número de mortos hoje, uma ilusão de queda. Muita gente falou, na época em que o Ministério da Saúde resolveu fazer essa divulgação assim, muita gente falou que era uma simples questão de matemática, que era simplesmente pegar também o número total de mortes divulgado no dia e comparar com o número total de mortes do dia anterior, pegar a diferença e pronto, você tinha aquele dado antigo. Então eles não estariam ocultando dados. O que é uma meia-verdade, porque, afinal de contas, a gente tem que lembrar que o que a manchete, o que cria notícia, é o número que é divulgado como oficial. Quando eu viro e falo, no dia 20 de agosto de 2020, morreram em Brasília 8 pessoas de Covid, que é o número que o GDF está divulgando hoje. Mesmo que eu note que o número total de mortos saltou mais de 60 pessoas, o que eu estou divulgando é essa notícia. 8 pessoas morreram de Covid hoje. Por que os governos que optam por fazer essa divulgação sobre essa ótica que nunca se faz em outros lugares, por que o governo Bolsonaro optou por fazer isso na época da saída do Taish? E por que o Ibanez está optando por fazer isso agora? Curiosamente, talvez seja que eles achem que é o melhor número, a melhor maneira, mas estranhamente eles optaram por divulgar isso no momento em que os números estavam batendo recorde alto. Então é um jeito de tranquilizar a população, dizendo que está morrendo menos gente do que está sendo detectado de mortos. Ok,
gastei 10 minutos para explicar o que boa parte do pessoal que está no meu canal, que eu acredito que seja bem informado, saiba disso. Se alguém não sabe, ótimo, ajudei alguém a esclarecer. Mas o que eu quero falar especificamente? É que a gente tem que lembrar como que a gente consegue fazer esse questionamento nesse momento. Como que o governo Bolsonaro não conseguiu impor essa maquiada da estatística e como que provavelmente o Ibanez não vai conseguir impor aqui no Distrito Federal também. Foram duas reações. A primeira da imprensa, que se mobilizou com os seus interesses econômicos, com seus interesses políticos, mas se mobilizou para fazer uma estatística paralela. E aí o que aconteceria? Se o governo optasse por divulgar dessa maneira exótica o número de mortos, ia ter uma discrepância clara entre o consórcio de imprensa e outras fontes, como o Brasil I.O., ou outras fontes que pudessem ser criadas. O Congresso Nacional pensou em fazer uma contabilidade própria, e aí teria uma discrepância, e aí a coisa chamaria atenção. Por que a contagem do Ministério da Saúde está falando em 20 mortos e a contagem da imprensa está falando em 1.000 mortos? Ia chamar a atenção, ia, no mínimo, gerar uma crise de confiança nos números divulgados do Ministério da Saúde. A segunda reação que teve foi, curiosamente, do STF. Olha só, quem são os atores que conseguiram manter a divulgação de dados do jeito que está hoje no Brasil e que provavelmente serão os mesmos atores que vão impedir que o GDF adote essa maquiada? A imprensa e o Poder Judiciário. São eles que estão garantindo, nesse momento, que o governo executivo não mascare os números e que o governo executivo tenha que divulgar os números da maneira mais científica possível, de acordo com as autoridades científicas. Apenas os governantes, o Ibanez e o Bolsonaro, consideravam correto divulgar daquele jeito. E a claque que sempre vai ter um Osmar Terra para aplaudir. Então, é curioso que a gente tenta, uma parte do grupo, não vou nem falar dos bolsonaristas que caem nas fake news mesmo, e a Ju está tentando me desconcentrar agora, mas uma parte dos bolsonaristas criam teorias de conspiração, etc., mas um grupo de pessoas que tentam fazer uma análise neutra, eles tentam apontar que, por exemplo, o STF tem seus problemas de corrupção. Tem. O Judiciário tem seus problemas de corrupção. Tem. A Câmara dos Deputados tem seus problemas de corrupção. Tem. A mídia tem os seus interesses. Tem. Mas mesmo com toda essa sujeira comum em todas as frentes políticas, são eles que estão conseguindo garantir uma coisa muito simples e muito básica, que é o acesso da população a uma informação mais realista. Por mais que isso seja para atender interesses, e em parte é para atender interesses, mas em parte também é pelo simples fato de que o governo Bolsonaro e agora o governo Ibanez estão lutando contra a verdade. Estão lutando contra uma verdade incômoda, uma verdade que suja a história política deles, que é o número de mortos e o fracasso do gerenciamento que eles estão fazendo. Bolsonaro a nível nacional e Ibanez fracassando em nível distrital. Então, antes da gente querer achar uma posição de equilíbrio, uma neutralidade, querer mostrar que
não existe mocinhos, não existem heróis nessa história da pandemia, e realmente não existe, vai ter um ou outro herói aí, eu tenho os meus candidatos a herói, o primeiro nome que me vem à cabeça é o Átila Yamarino, mas tem outros aí que eu poderia citar como herói, mas são muito poucos, e há um grande número, e infelizmente a maioria que tem poder para realmente interferir são pessoas com, no mínimo, interesses dúbios, mas a gente não pode dizer que o STF está agindo com seus interesses, então ele é um agente tão criticável quanto o governo Bolsonaro. Não podemos. Não podemos. Uma coisa é a Globo, por exemplo, dar enfoque e fazer reportagens mais emocionais para o número de mortos, querendo criar uma maior resistência na opinião pública contra o Bolsonaro. Isso é uma intenção política, um discurso político. Só que eles não inventam, não mascaram o número de mortos por dia. Eles estão fazendo uma narrativa em cima dos fatos. Já o governo Bolsonaro e agora o Ibanez estão mascarando os fatos. Uma coisa é você questionar se a posição, se o retrato que a Globo está fazendo da pandemia é verdadeiro. E aí eu vou entrar até num parênteses rápido sobre o assunto que eu quero abordar mais tarde, a diferença entre verdade e fato. Que verdade ou mentira são coisas que a gente atribui, são valores que a gente atribui a afirmações. Por exemplo, se eu olho para a minha janela e noto que não está caindo água do céu, então eu tenho um fato, não está caindo água do céu. Agora, quando eu falo, se eu resolvo falar, está chovendo, aí essa minha afirmação pode ser verdadeira ou não. A não queda de água do céu não é nem verdadeira nem falsa. Digamos que estivesse chovendo, que aí fica mais fácil entender. No momento não está. Mas digamos que estivesse chovendo. A chuva não é verdadeira ou falsa. A chuva é molhada, a chuva é intensa, a chuva é fria, a chuva é quente. Mas ela não é verdadeira ou falsa. A afirmação está chovendo ou não está chovendo é que é verdadeira ou falsa. Os dados que a gente tem sobre o número de mortos, eles podem ter subnotificação, eles podem ser descritos de várias formas, mas há um fato, há um certo número de pessoas exatas morrendo, e esse número não tem uma queda do tipo, vou pegar de novo os dados do GDF de hoje, não tem uma queda do tipo, ontem morreram 60 e hoje morreram 8. Não tem. Falar isso é mentira, é ir contra os fatos. Eu virar e falar, hoje morreram 8 pessoas no DF, isso é falso. Simples assim. Eu falar, detectaram-se, confirmaram-se 60 mortes por Covid hoje no DF, isso é verdadeiro. Então, vamos prestar atenção em quem está construindo uma narrativa em cima dos fatos e quem está tentando varrer os fatos para debaixo do tapete. São duas coisas bem diferentes. Bem diferentes. E é obrigação de qualquer governante tentar reportar o que está acontecendo com os melhores dados possíveis. E não com os dados mais confortáveis. E não com os dados que tranquilizaria a população ou coisa do gênero. E você sabe que, na verdade, não é para tranquilizar a população. É para você poder manter, sem uma oposição do povo, a política de reabrir a economia do DF, quando a gente está no pior momento da pandemia. O Brasil está num momento de pandemia diferente do DF. Para quem não é de Brasília, para explicar isso.
O Brasil, não que a gente já tenha superado a pandemia, não que a gente esteja numa queda, não que a gente tenha passado a primeira onda, mas nós estamos num platô e com uma tendência lenta de queda, bem lenta, em números inaceitáveis. O DF, ele está em plena expansão, ele está com cada vez mais mortes, cada vez mais casos. Então, o DF está passando por um momento muito parecido que o Brasil estava passando como um todo quando o Taish saiu. Note, Taish não é um dos meus heróis, tá? Só um breve parênteses. Não é um dos meus heróis da pandemia. Mas fica essa observação, a gente tem que entender que existem bandidos e bandidos. Só para citar um exemplo, um cara tentando passar um conto do vigário e vender uma TV quebrada para mim, que me geraria um prejuízo de, sei lá, R$2.000, é bem diferente de um cara que está arrombando a minha casa, espancando a minha esposa e destruindo tudo que está dentro. Existem bandidos e bandidos. E não há nada comparável nesse momento no Brasil a esses governantes que estão tentando fingir que estão combatendo bem uma pandemia enquanto a coisa está rolando solta. Nada é comparável a isso. Eu sou fã do STF? Não. Eu sou fã da imprensa? Não. Mas nesse momento eu estou abraçando e beijando eles. Só para citar um exemplo, uma metáfora que eu citei, que eu vejo muito certos críticos do governo Bolsonaro agindo desse jeito. Imagina que você estivesse numa casa onde uma pessoa nunca lavou louça, usa louça e deixa acumular na pia. Um cara que nunca deu descarga na privada. E aí você vive brigando com eles que eles estão fazendo isso daí, que é completamente negativo à convivência. E de repente a casa começa a pegar fogo. Eu não vou mais debater privada entupida, eu não vou mais debater louça suja. Tá certo? É isso aí. Abração.